Salve espectadores do canal! Mais uma resenha de livro e hoje vamos falar de uma obra curta de um dos grandes sociólogos do século XX, Pierre Bourdieu. Esse aqui não é o vídeo sobre uso de televisão como fonte que eu prometi naquele vídeo de fontes audiovisuais do quadro Fontes Históricas. Esse aqui é uma resenha. E se você tem acompanhado o canal, mas não é inscrito, inscreva-se para ajudar o canal a crescer. E você pode também dar uma olhada na nossa conta no Apoia-se. Se você é novo por aqui, vale dizer que temos uma playlist só de resenhas de livros. Então se isso te interessa, aproveita! Pierre Bourdieu é um sociólogo francês, talvez um dos mais conhecidos aqui no Brasil, e que contribuiu muito com o campo das ciências sociais, assim como outros nomes importantes da área, como Marshall Sahlins e Norbert Elias. O livro de hoje é uma obra bem curta, um compilado de 2 aulas dadas pelo autor, adicionadas de outros textos com diferentes origens. E o tema do livro é a televisão, especialmente o jornalismo. O livro de hoje é Sobre a Televisão, seguido de A Influência do Jornalismo e os Jogos Olímpicos. Eu não estou mostrando o livro porque eu só tenho em PDF. O subtítulo se refere a 2 textos que estão no fim do livro. Um deles se relaciona com o resto da obra e o outro sobre a cobertura dos Jogos Olímpicos e algumas implicações políticas dela, que eu vou deixar de lado nessa resenha. O começo do livro já introduz um dos problemas que o autor mais disserta aqui. Nele, o autor comenta sobre como a televisão, a partir de vários mecanismos internos, acaba prejudicando as várias esferas da produção cultural. A arte, a literatura, a ciência, a filosofia, o direito, entre outras, mas também a vida política e democrática. É preciso dizer e insistir que o foco do livro está no jornalismo. Ele pouco fala sobre entretenimento em geral. E quando fala, normalmente é para demonstrar como esse entretenimento vira refém da necessidade de audiência e da dinâmica do mercado. Para Bourdieu, essa dinâmica, ao invés de trazer os benefícios que a concorrência supostamente deveria trazer, como a pluralidade e a diversidade, faz com que as emissoras, jornais e afins acabem ficando cada vez mais parecidos e deixa esse campo cada vez mais homogêneo. A obrigação de se conseguir o furo de reportagem, a novidade, a exclusividade, o fato de que todos os veículos de mídia estão condicionados aos mesmos anunciantes, às mesmas pesquisas de opinião e às mesmas restrições, faz parte desse processo de uniformização e banalização, segundo o Bourdieu. Há também na televisão o que o autor chama de circulação circular da informação, que é o fato de que os jornalistas leem uns aos outros, analisam o que os concorrentes acabaram de fazer e a cada nova edição de jornal tem que necessariamente acompanhar o que se lançou por último. Isso faria parte do processo de homogeneização. É importante ressaltar que o livro foi escrito em 1996, bem antes da popularização da internet, do YouTube, das redes sociais que nós usamos hoje. Mas se por um lado esse mundo conectado possa ter dado outras perspectivas ao autor, o livro não soa datado. É impressionante como certos trechos parecem descrever coisas atuais que nós vemos no Brasil. Certos comentaristas políticos, acadêmicos da moda, figuras políticas que recebem muita cobertura midiática, entre outras coisas. E isso não acontece por coincidência. Isso só demonstra que a análise que o autor faz da maioria dos aspectos que ele escolheu dissertar é precisa, e as conclusões dele ainda são relevantes. Conforme eu for citando certos tipos de sujeitos que aparecem na televisão, tentem imaginar se essas descrições que eu estou falando se encaixam com figuras que vocês conhecem. Sobre o que eu falei antes do Bourdieu achar que os jornalistas, às vezes, mesmo que por boa fé, comprometem a democracia e a política, um exemplo que o autor dá é o caso de emissoras ou jornais que dão muita voz a fomentadores de discursos racistas, xenofóbicos, que usam dessa grande máquina da imprensa para exaltar o nacionalismo, que pode começar como uma fagulha, mas ganhar cada vez mais espaço e se converter em movimentos políticos, movimentos esses que podem ser bem perigosos. Para o autor, a televisão poderia ser um grande veículo para a democracia direta, mas é mais comumente um instrumento do que o autor chama de opressão simbólica. O autor comenta mais de uma vez no livro sobre a questão dos intelectuais falando na televisão e os problemas atrelados a isso. Por exemplo, imagina que você é um professor universitário que pesquisa um certo tema há 7, 8 anos. Quando você vai falar sobre ele na faculdade, você pode falar uma aula inteira sobre ele. Você pode dar uma palestra sobre o tema, talvez até mesmo dar uma disciplina optativa inteira só sobre aquele tema que você pesquisa.
dependendo do que for. Nos espaços intelectuais, como a universidade, você, teoricamente falando, tem autonomia, não só de tempo e de como usar esse tema de pesquisa, mas também autonomia para pesquisa. Mas e se você tiver que falar na televisão? Você terá um tempo muito limitado para falar, sua fala pode estar condicionada às perguntas que vão te fazer, e às vezes pode ser até que você tenha que evitar tocar em um determinado assunto por questões políticas ou morais. Outro problema, se a sua linguagem ou a reflexão que você tenta puxar para a TV for mais complexa, isso vai causar um transtorno. Aquele que fala na TV precisa falar para um público que pode não entender se você deixar sua fala minimamente mais complicada. De certa forma, há uma censura, entre aspas, que pode ser explícita, uma proibição de tema, por exemplo, ou uma censura imposta por limites mais técnicos e procedimentais, como tempo, exigência de fala simples, etc. Mas essas censuras não são meramente políticas, às vezes elas são muito mais econômicas. Bom, e por que se aceita participar dos programas de televisão com essas condições tão complicadas? Bourdieu provoca dizendo que essa é uma pergunta que pouca gente se faz e que os acadêmicos que aceitam fazer isso sem se preocupar com as condições nas quais eles vão falar, querem muito mais serviços do que falar algo de fato. Muitos deles, inclusive, direcionam os seus escritos e a sua produção acadêmica para o objetivo de continuar sendo chamados para a televisão, se mantendo em evidência e colhendo os louros, principalmente financeiros, dessas práticas. Outro problema, enquanto na academia normalmente o acadêmico é considerado bom ou um expoente na área, quando outros acadêmicos da mesma área dele entendem que ela é bom, já que seria necessário que outras pessoas da mesma área que entendem do assunto avaliem a competência dele, na televisão a coisa não é bem por aí. A televisão dá a si mesma uma autoridade onde jornalistas dizem quem é ou não um bom historiador, quem é ou não um bom matemático, quem é ou não um bom biólogo. Tudo isso de acordo com os interesses internos formulados por uma cadeia hierárquica e por objetivos pautados pela audiência, pelo dinheiro e pela política. Bourdieu propõe que os acadêmicos deveriam se esforçar mais para negociar com os jornalistas, não atacando eles, porque eles também sofrem com várias limitações estruturais, e buscar melhores condições de superar a instrumentalização política e mercadológica do conteúdo cultural e da divulgação do conhecimento. Mas ele também critica os intelectuais que simplesmente se recusam a falar na televisão, já que às vezes pode inclusive haver uma espécie de dever de se fazer isso, desde que seja em condições minimamente razoáveis. Ou seja, não basta se negar a falar, você precisa falar, mas você precisa tentar negociar algumas condições mínimas para tal, não simplesmente se omitir. E por que toda essa importância dada à televisão? Bom, mesmo hoje com a internet e tudo mais, a televisão continua sendo o acesso à informação e entretenimento de um número muito grande de pessoas, mesmo até para algumas que têm internet, mas são de gerações que estão mais habituadas e se sentem mais confortáveis com a TV. Durante muito tempo, a televisão teve o monopólio da informação em muitos lugares pelo mundo, e mesmo hoje, ela ainda é muito forte. O autor fala também sobre uma prática muito comum na TV que ele chama de ocultar mostrando, ou seja, mostrar algo diferente do que deveria ser mostrado, ou mostrar o que deve ser mostrado, mas de um jeito que faz com que aquilo pareça insignificante, ou que seja construída uma narrativa ao redor dele que muda o sentido daquilo que está sendo mostrado, de forma que não corresponde à realidade. Um exemplo recente foi a cobertura da Rede Globo sobre a greve geral de 28 de abril. Eu pessoalmente não assisti essa cobertura, até porque eu não assisto mais TV aberta, mas nas redes sociais e até mesmo em outros veículos de notícia, a Globo estava sendo violentamente criticada por tratar uma das maiores greves da história do Brasil como um evento pequeno, como algumas dúzias de baderneiros e vagabundos. E inclusive muita gente comparou a cobertura da Globo com a imprensa de outros países, que deu ao evento a importância que ele merecia, independente de posicionamento político. Resumindo, a Globo mostrou o evento, mas de forma distorcida e dando um sentido a ele que não correspondia à realidade. Mas esse, claro, é só um dos muitos exemplos que a gente podia levantar aqui. Os jornalistas partem de um princípio de seleção. Você não pode falar sobre tudo. Essas escolhas partem de certos parâmetros que os jornalistas têm, que podem ir desde fatores políticos à economia e à cultura. Claro que aqui se fala em jornalista genericamente. Há diferentes tipos de jornalismo, dos mais expositivos até os mais sensacionalistas, e é um campo cheio de conflitos e contradições internas. Mas aí, claro, é uma questão de se analisar criticamente cada caso. Para isso, você tem que entender qual é a posição daquele veículo de mídia no mercado, e qual a posição do jornalista na hierarquia interna daquele veículo de mídia. A partir daí, você analisa o que ele escreve,
como escreve e por que escreve. Os apresentadores de jornais e programas de notícias em geral, por exemplo, têm uma grande responsabilidade, e até as escolhas de palavras que eles fazem têm consequências na vida de milhares de pessoas. Essas palavras criam fantasias, medos, fobias e representações, que podem inclusive ser falsas. A força da televisão produz efeitos nas sociedades que poucas mídias têm o poder de produzir. Os críticos literários chamam isso de efeito do real, ou seja, ela pode fazer você ver algo e depois fazer você acreditar naquilo que viu. Ela pode fazer existir ideias ou representações, mas também grupos. Ela pode colocar sentidos políticos, éticos e morais em eventos cotidianos a partir de certas interpretações desses eventos, desencadeando sentimentos fortes na opinião pública, frequentemente negativos. Bourdieu se refere a isso no livro como construção social da realidade, capaz de exercer efeitos sociais de mobilização ou desmobilização para uma determinada causa, que pode ser positiva ou negativa. E parte desse efeito do real vem dos sujeitos que o autor chama de fast thinkers, que são aquelas pessoas, normalmente figuras carimbadas, que são sempre chamadas para comentar certos tipos de assunto. Jornalistas, cineastas, filósofos, historiadores, geógrafos, etc. A rapidez dos eventos, o consumo massivo de informação e a pressa pelo furo de reportagem vão criando uma bola de neve de pressões em todas as instâncias da produção de conteúdo jornalístico. Parte dessa bola de neve são as pessoas que estão a postos para comentar e opinar sobre os eventos logo que eles acontecem. Eles fazem parte de uma oposição que nunca deixou de se discutir dos meios intelectuais. O acadêmico que está sempre a postos para falar sobre tudo e o acadêmico que prefere refletir, pensar, maturar o evento para ter uma formulação mais sofisticada sobre ele. Para o Bourdieu, as melhores obras em todos os campos do conhecimento surgem de contextos onde há tempo para se refletir, pensar, pesquisar, onde não se rendeu às pressões da audiência, da política ou do mercado. Ele critica com força esses fast thinkers, afirmando que esses sujeitos aparentemente falam tudo através de ideias feitas, ideias aceitas por todo mundo, banais, convencionais, e é justamente porque elas são aceitas facilmente é que não há problema na hora da recepção. Ou seja, você coloca um sujeito para reforçar um senso comum com palavras bonitas e dar um ar de legitimidade intelectual a ele. Claro que há sensos comuns conflitantes, ideias que são senso comum em determinados nichos sociais, culturais ou políticos. Mas novamente, cada caso precisa ser analisado criticamente. Já esse intelectual que tem tempo para pensar faz o oposto. O papel dele é derrubar as ideias feitas, o senso comum equivocado, através de subversão, que obviamente incomoda. Justamente por incomodar e por normalmente aparecer quando o evento que gerou o assunto já passou, ele não é interessante para a televisão, porque ele não está preocupado com o timing. E só um parênteses, no YouTube isso não é nada diferente. Mas esses raramente ganham notoriedade televisiva, ao contrário dos fast thinkers, que normalmente têm um espaço midiático desproporcional ao seu mérito intelectual. Em outras palavras, normalmente a produção intelectual desses caras é meio medíocre, mas por eles falarem bem, falarem aquilo que muita gente quer ouvir, usar esse senso comum para formular as ideias e dar um suposto ar de intelectualidade, eles acabam ganhando muita fama e muita exposição que não é proporcional à qualidade do seu trabalho acadêmico. Mas segundo o autor, não se deve apontar o dedo para indivíduos e achar que isso resolve alguma coisa. É meio que consolidado na sociologia, até onde eu sei, quem aí for dessa área pode me corrigir se eu estiver errado, que homens e mulheres têm suas responsabilidades nas coisas, com as suas escolhas. Mas essas pessoas têm as suas possibilidades muito definidas pelas estruturas das quais elas fazem parte, e especialmente pela posição que elas ocupam dentro dessas estruturas. É preciso criticar o cerne do sistema, não basta se satisfazer com a crítica individual. Bourdieu cita também um exemplo estudado por Rémy Lenoir sobre como os juízes podem se servir da televisão para mudar a relação de forças no interior do seu próprio campo e provocar uma espécie de curto-circuito nas hierarquias internas do campo jurídico. Ganhando a simpatia do público ao apelar para paixões e sentimentos, eles podem tanto atingir objetivos positivos em algum embate jurídico difícil, mas podem também ameaçar o próprio Estado de Direito e colocar em risco conquistas jurídicas e direitos individuais, entre tantas outras coisas.
Outra crítica que o Bourdieu faz é dos debates falsos, ou seja, quando se criam debates entre sujeitos que se opõem politicamente, mas de maneira combinada. São pessoas que na prática não são uma ameaça umas às outras. É um debate que vai confrontar algumas ideias, mas não vai criar riscos políticos, constrangimentos e etc. Vai servir de álibi para a televisão dizer que dá espaço a todas as vozes, quando na verdade esse espaço é limitado, e os sujeitos que atuam nesse espaço são escolhidos a dedo. Quanto mais a TV deixa sua retórica suave e tenta não chocar ninguém, maior o público em potencial. Bourdieu propõe que os campos do conhecimento e da produção cultural precisam de espaços autônomos, precisam do seu próprio espaço para desenvolver conhecimento sem interferência externa, sem gente que não entende nada sobre o assunto dando pitaco, querendo pautar como a coisa é feita. E todo mundo que estuda ciências humanas sabe o inferno que é estudar qualquer disciplina dessa área e ficar ouvindo bobagem de gente que olha de fora e acha que entende tudo, ou que resume tudo à opinião, ou qualquer outra baboseira do tipo. Dificilmente alguém vai dar pitaco no trabalho de um matemático ou de um neurocirurgião, mas para falar de sociologia ou história, aí todo mundo é especialista, porque lê um blog ou um site de proselitismo político, econômico e ideológico, e por aí vai. Quando você é dessa área, milhares de pessoas acham que sabem mais do que você, e que o que você estudou não serviu para nada se o que você estudou não bate com o que eles pensam e com o que eles querem. Bom, desabafos à parte, Bourdieu defende que os intelectuais devem defender a manutenção e a elevação do direito de entrada nos campos de produção, lutar contra o índice de audiência pelo bem da democracia, pelo bem da verdadeira propagação do conhecimento. E o autor rejeita totalmente a ideia de que a audiência seria a representação mais perfeita de democracia, haja vista que ela é, na verdade, a sanção do mercado e da economia, uma legalidade externa e comercial que é submissa às estratégias de marketing. Ou seja, a própria televisão influencia a audiência e tenta, na medida do possível, dizer a essa audiência o que ela deve querer. Ou seja, não é uma relação vertical de baixo para cima, mas sim uma relação circular. Enfim, sobre a televisão, traz algumas reflexões bem interessantes, muitas das quais não perderam a força e a atualidade, mesmo cerca de 21 anos depois do lançamento da versão original. No entanto, o título pode dar a entender que ele é um livro mais geral, que fala da televisão como um todo, quando na verdade ele é muito mais uma crítica aos aspectos jornalísticos dela, e um diagnóstico da força que esse veículo tem nos debates públicos e em outros aspectos da sociedade. Às vezes ele pode parecer um pouco repetitivo, mas ele tem uma linguagem simples e é um livro curto. Não deve dar muito trabalho caso você decida ler. Então é isso, muito obrigado por sua audiência e repetindo, se você não for inscrito, inscreva-se no canal e aproveita para dar uma olhada na nossa página do Apoia-se, caso queira e possa contribuir. Muito obrigado e até a próxima!